arranjado aqui. O alternador produz tensão e corrente de acordo com as especificações? Aí como é que é feito esse trabalho? Tensão e corrente tem que medir ao mesmo tempo. Aqui tem um detalhe importante, você não pode esquecer. Se por acaso o alternador estiver produzindo uma tensão entre 13,5 e 14,5, ele não automaticamente está bom. E se o alternador não está em bom estado automaticamente, e se o alternador produzir uma tensão de 11 volts, por exemplo, ele não está ruim de cara. Você precisa analisar ao mesmo tempo duas grandezas. A grandeza de tensão e a grandeza de corrente. É as duas ao mesmo tempo, não pode esquecer. Tá? E como é que eu faço isso? Durante o funcionamento, eu vou ali no meu alternador e meço a tensão de funcionamento dele. Vou no alternador e meço a tensão de funcionamento. Esse alternador está produzindo sem um consumo elevado, entre 13,5 e 14,5, ele passou no teste de tensão, mas não está aprovado ainda. Vai para o teste de corrente. Só que durante esse trabalho você precisa garantir que o carro não tem um alto consumo. Você precisa garantir que o carro não tem um alto consumo. Deixa eu dar um exemplo aqui na prática que fica mais fácil. Por exemplo aqui, ó. Esse carro está funcionando. Carro em marcha lenta. Ali o meu simulador de carga está em cima da bateria, ele mede a tensão. Quantos volts está medindo? 13,8. Está de cabeça para baixo. 13,8. Passou no teste completo? Ainda não, mas já passou no teste de tensão. Agora, antes de ir para a corrente, antes de ir para o desempenho em corrente, se aqui eu medir uma tensão baixa, eu tenho que ver se lá no alicate o consumo do carro não está elevado. Porque se tiver um consumo elevado, um curto-circuito, algum mau funcionamento, o carro pede tanta corrente que o alternador, mesmo em bom estado, não consegue manter a tensão entre 13,5 e 14,5. Então, por isso que tem que analisar os dois ao mesmo tempo. Mas vamos pegar uma situação aqui de que passou no teste de tensão. Está entre 13,5 e 14,5 volts? Beleza. Aí a gente vai para a corrente. Vamos para a corrente. Como é que eu faço o trabalho em corrente? Eu forço uma carga e observo se o alternador produz pelo menos 90% do prometido. Olha só que interessante, aqui está o teste. Eu estou simulando uma carga ali com o simulador de carga. E você percebe que a corrente começa a subir. Eu vou até desinverter aqui a imagem para não ficar difícil de enxergar. Então eu estou puxando carga. Olha para onde vai a corrente do alternador, 124 ampere. Esse 124 ampere aprova automaticamente o alternador? Não, depende do quanto ele promete. No caso desse alternador, ele prometia 110 ampere. E quando forçado, ele colocou 124. Então, ó, o alternador tá beleza. Aí ele passou em tensão e corrente. Ele passou em tensão e corrente. Se o alternador passar no teste de tensão e corrente, depois que você já testou o cabeamento, o meu alternador está em perfeito estado. Essa é a conclusão. O alternador está em perfeito estado. Agora, se ele reprovar ou em tensão ou em corrente, ele está condenado. Só tem que lembrar que a parte da tensão é o maior cuidado. Inclusive, você pode até testar a corrente antes. Porque se o carro estiver pedindo muita corrente, a tensão cai. E mesmo um bom alternador, a tensão vai cair mesmo. Então você tem que analisar os dois braços. É uma balança entre tensão e corrente. Tensão e corrente. Se o carro pede muita corrente, o alternador não consegue subir os dois. A tensão cai naturalmente. Nem por isso ele está com problema. Então, para a gente resumir. Quando é que o alternador passa no teste de tensão?
quando o carro não tem consumo excessivo e ele mantém entre 13,5 e 14,5. Se ele passou nesse teste sem consumo excessivo, eu testo a corrente. Aí eu puxo a carga e vejo se ele joga 90% da etiqueta, 90% do prometido. Agora, se ele já está com a tensão baixa e o carro não está pedindo consumo, alternador condenado. Se ele tiver com a tensão baixa e um alto consumo, é falha no carro. Você precisa corrigir os consumidores do carro e não o alternador. Tem um outro detalhe aqui no teste de tensão. Se a tensão der muito em cima da bateria, se a tensão der muito alta, considerando que o alternador não tenha pino S, o alternador está condenado e é o regulador de tensão que está com problema. Vai abrir o alternador, não precisa nem tirar do lugar, alguns você tem acesso ao normal. Tira o regulador e coloca outro, ponto final. Tensão acima de 15 volts.